que tenha sido a primeira de muitas que virão. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado por me receber. Maravilha, 8 horas 12 minutos. Com o aumento do ICMS e o reajuste da Petrobras, os combustíveis vão ficar mais caros a partir de amanhã em todo o país. A gasolina deve subir 10 centavos por litro, o diesel 6 centavos por litro e o GLP, o gás de cozinha, terá redução de 2 centavos por quilo. Você vê que as altas de 10 centavos, 6 centavos, a redução é a menor de todas, de só 2 centavos no gás de cozinha. Vamos esclarecer então todas as dúvidas na conversa que nós teremos agora com Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bom dia para você. Bom, isso pesa imediatamente no bolso do brasileiro que tem carro e vai no posto abastecer, mas tem também uma outra cadeia importantíssima que vai ser impactada também, num país que depende tanto da malha rodoviária para escoar, para transportar tudo aquilo que produz os seus produtos, aquilo que vai exportar, enfim. Bom dia. Realmente é inevitável. Na verdade, esse aumento ele se origina num acordo que foi feito lá na época ainda do governo Bolsonaro, às vésperas da última eleição presidencial, em que o governo anterior fez uma ação para diminuição dos preços dos combustíveis e ali se convencionou uma mudança na regra de cálculo do imposto, do ICMS, que é uma das parcelas que compõe o preço dos combustíveis. Por conta dessa mudança de regra, agora o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um órgão congregado por todos os secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, eles anualmente determinam, com base em regras econômicas de movimentação, qual é esse fator de aumento. E com base justamente dentro dessa regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional, se tem agora esse reajuste. Sendo importante lembrar que o preço da gasolina vem congelado já há mais de um ano na refinaria, por conta de não repasse da Petrobras, e do óleo diesel, desde julho de 24, em relação à gasolina, e o óleo diesel há mais de um ano, desde dezembro de 23, que não é reajustado. Então, esses aumentos, eles são, no primeiro momento, decorrentes da regra do ICMS, e existe o risco também de recomposição de preços por conta de custos operacionais e do alinhamento entre o que é praticado lá fora, ou seja, o preço que nós pagamos para importar o produto e o preço que vem sendo praticado internamente. Essa defasagem também poderá ocorrer a qualquer momento em termos de recomposição. Então, agora, na verdade, a gente acabou vivendo um pouco uma tempestade aí perfeita ou imperfeita para efeito nos preços, onde as duas medidas acabaram convergindo. Esse é um momento onde mas são decisões independentes, né? Porque as pessoas às vezes confundem um pouco o que é a parte do ICMS e o que é a questão da Petrobras. Para quando que a gente deveria... Como é que está esse calendário em relação à Petrobras? O anúncio deve vir como que você acha que deve vir esse anúncio? Para mudança quando? Mariana, na verdade, a questão da recomposição dos preços em termos de alinhamento com os preços lá fora, isso foi levado na segunda-feira dessa semana pela presidente da Petrobras ao presidente Lula. E depois isso foi avaliado numa reunião do Conselho de Administração da Petrobras com a diretoria estatutária, que começou na quarta-feira, e não chegou ainda a uma decisão com relação a esse calendário, ou seja, sabe-se que há uma defasagem, sabe-se que é necessário essa recomposição, se fala que nós temos um reajuste de 7% a fazer, fora esse do ICMS, na gasolina, e de 17% no óleo diesel. Entretanto, nesses últimos 8 dias, nós tivemos o câmbio caindo e o preço do barril do petróleo no mercado internacional, do tipo, já existia um efeito do governo Trump, que assumiu agora no dia 20 de janeiro, onde os especialistas apostavam numa elevação, tanto do nosso câmbio aqui, do dólar em relação ao real, como dos preços internacionais do óleo. E o que nós tivemos foi um efeito contrário. As primeiras medidas de Trump, elas não vieram dentro do sentido catastrófico que o mercado especulava, e isso, de alguma maneira, fez com que, aparentemente, a Petrobras pisasse um pouquinho no freio e ficasse um pouco na defensiva. Em outras palavras,
é reconhecido que há uma defasagem, mas, de alguma maneira, esse câmbio que andou para trás e o preço do barril do petróleo que caiu fizeram com que ela não deixasse a coincidência, essa tempestade perfeita, Marina, que você mencionou, ocorresse no mesmo momento. Então, eles, aparentemente, com um pouco mais de cautela, estão empurrando com a barriga para ver em que momento farão e de qual vai ser a intensidade dessa recomposição de preço frente a essas outras variáveis, dado que a política de preços da Petrobras hoje ela não é de alinhamento automático, mas leva em conta vários outros fatores macroeconômicos. Eu ia te perguntar exatamente sobre esse cenário internacional aí para o preço do petróleo, porque teve tudo que você já trouxe, né? Que o preço já caiu do Brent e a questão do dólar, mas além disso tem essa promessa Trump do drill baby drill, né? Assim, de ampliar a oferta também, de alguma maneira, né, do petróleo em geral, o que poderia impactar também nos preços com um efeito de queda. Então, assim, aí, te perguntando em relação a isso, essas tendências e aí voltando para a política de preços aí da Petrobras. Ou seja, sabe-se que está defasado, está esperando para corrigir. Quando vai corrigir, já mudou o cenário lá fora. E aí talvez não vale a pena corrigir, empurra com a barriga. Minha pergunta é assim, o que você opina sobre essa política? No fim, ela está protegendo dessas flutuações ou ela pode acabar criando problemas inclusive para a própria empresa, de desequilíbrio em função de atraso e depois talvez erro na hora de correção? Olha, o que a gente pode certamente afirmar é que esse desequilíbrio é um prejuízo que a companhia está arcando e que os acionistas da Petrobras, não apenas os investidores, os pequenos investidores privados, mas também o controlador, que é o próprio governo, vão deixar de oferir em termos de rentabilidade, de lucros e dividendos futuros. Mas a gente tem que entender o momento político pelo qual passa o governo, e a Petrobras, como uma empresa que tem esse controle estatal, tem a maioria dos seus dirigentes indicados pelo próprio governo e que, portanto, você ter aumentos nos combustíveis tem uma sensibilidade muito grande em relação à imagem já deteriorada em termos de pesquisa de aprovação do governo. Então, me parece que essa decisão tem um componente político muito forte interferindo nesse momento, e que essa data do reajuste será empurrada para frente o máximo possível e, nesse momento, a perda, vamos dizer assim, né, diminuiu por conta desses efeitos internacionais e com relação à decisão do governo Trump de incentivar o combustível fóssil, isso não tem um efeito imediato e, em termos de produção e oferta no mercado internacional, isso é no médio e longo prazo. Então, isso certamente não afeta a decisão de reajuste de preços no curto prazo da Petrobras. E quais devem ser os efeitos no custo Brasil com essas elevações, levando em consideração o fato de que o principal modal de transporte aqui no Brasil é exatamente o rodoviário? O que nós podemos dizer é que tem dois efeitos distintos, mas fáceis de serem explicados. Primeiro, o efeito da gasolina, ele tem um peso maior dentro da inflação, do ponto de vista metodológico, estatístico. Então, ele tem um agregado maior em termos de representatividade, mas ele é totalmente feito através de, digamos assim, mais pela classe média. Então, quem usa carro é que vai saber que isso está acontecendo. Isso não afeta a população de baixa renda. Por outro lado, nós temos um outro efeito, que é o efeito do modal transporte, do frete, que tem um peso menor do ponto de vista metodológico imediato na gasolina, mas nós temos um efeito geral bastante relevante quando a gente trabalha com o efeito indireto, que é na logística de uma forma geral. Com relação especificamente ao da gasolina e a possibilidade de substituição de gasolina e etanol, num momento como esse, onde é anunciado o aumento da gasolina, é observado, como é que funciona essa migração do ponto de vista do consumo mesmo, aí pensando aí no consumo para os carros mesmo, de maneira geral, tem um percentual, essa relação entre
aumento do preço da gasolina e aumento de demanda por etanol. E aí, como é que isso impacta também o preço desse outro combustível? Como é que é essa possibilidade que o Brasil acaba tendo de acomodação em relação ao consumo desses dois tipos de combustíveis? Bom, primeiro a gente sabe que existe uma questão que envolve o Brasil já ter um combustível considerado limpo, que é o etanol, né? Então, muitos até criticam a chegada de carros elétricos e etc., porque o Brasil já teria toda essa tecnologia e poderia estar incentivando mais o uso do etanol. Entretanto, o etanol ele tem sido mais utilizado como combustível para mistura na gasolina, como você bem colocou, Mariana, e assim diminuindo esse peso. Entretanto, a gente precisa lembrar que, recentemente, nós tivemos eventos climáticos severos no Brasil que afetaram bastante a questão da cultura da cana-de-açúcar e, assim, a produção de etanol. Então, é importante dizer que nós não temos sobra nesse momento para ficar alterando essa mistura, que está em aproximadamente 27% na composição do litro da gasolina, com mais etanol, porque isso pode comprometer aquelas pessoas que efetivamente utilizam diretamente o etanol. Então, nesse momento, a gente muitos defendem, do ponto de vista econômico, faz sentido, porque nós não temos uma certeza com relação a qual vai ser a próxima safra e qual vai ser essa disponibilidade por conta das consequências dos eventos climáticos de 2024. Este foi Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado, até uma próxima. Abraço a todos. 8h23, a gente vai